comunicação. Já estamos no ar com mais um Falando Claro, o programa que dá voz à comunidade. Nesta noite de quinta-feira, 28 de outubro de 2021, aqui no estúdio da Unidep, receberemos os acadêmicos do curso de Psicologia do campus de Pato Branco. E no quadro Psicologia em Forma, os convidados de hoje são os acadêmicos de Psicologia da Unidep, campus de Pato Branco. E o assunto da vez é Psicologia Comunitária e a tão falada consciência de classe. É uma honra receber vocês, Alisson, Ariane, Débora, Ramon, Rosane e Roseli. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada, o prazer é todo nosso estar aqui contigo hoje para poder dividirmos sobre esse assunto. Então vamos dar início à nossa conversa e eu gostaria de direcionar um questionamento ao Alisson. Por que da psicologia, Alisson? Sempre teve aquela situação de sair do ensino médio, não saber muito o que fazer, e aí tive a experiência de errar muito em cursos. E só entendi que eu queria psicologia depois que eu precisei de um psicólogo, para entender para que lado eu iria, para entender qual era a minha vocação. Então, depois de um teste vocacional como psicólogo, eu entendi que eu queria fazer psicologia. Que bacana, que bacana. Acredito que para vocês seja algo parecido, cada um tem a sua motivação especial. Então, vamos dar início com o tema principal. O que é psicologia comunitária? A psicologia comunitária, ela é uma área de especialização, especialidade, que coloca em pauta a forma com que o indivíduo se relaciona em uma sociedade, em uma comunidade, ou algo assim. E onde a psicologia comunitária se faz presente na comunidade, Alisson? A psicologia comunitária, ela se faz presente, ela atua dentro da comunidade, sociedade, em relação a grupos, né? Principalmente nas classes populares. Ela acaba empoderando essas classes, mostrando que eles têm um lugar, mostrando que eles podem ter voz, para que assim eles possam cada vez mais crescer junto com o grupo e individualmente também. Certo, muito obrigada. Essa pergunta eu gostaria de direcionar ao acadêmico Ramon. Quais são as possíveis práticas para um psicólogo comunitário? Um psicólogo comunitário ele pode agir em diversos locais, na verdade, tanto em instituições não governamentais quanto próprio governamentais. Para trazer para um exemplo aqui mais próximo da gente, aqui em Pato Branco mesmo, a gente possui aqui 2 CRAS, que são instituições focadas em ajudar comunidades que estão passando por problemas, mas mais no sentido de prevenir que aconteçam problemas mais graves. É diferente do CREAS, que ele age em comunidades em que já estão tendo esses problemas. Quais as competências para a prática de psicologia comunitária? Bem, são diversas. Em 2012, nos Estados Unidos, 2 psicólogos de uma instituição, a Society for Community Research and Action, eles desenvolveram um sistema, uma tabela, para listar alguns princípios que os psicólogos comunitários poderiam usar. Não só princípios, mas programas e modos de agir. Assim. É um sistema que ainda está em desenvolvimento, é um documento ainda que está em desenvolvimento, está sendo comentado ainda, mas já serve para dar uma norteada assim, para um recém-psicólogo comunitário. Né? Uma das competências bem importantes que foi dita até pelo Alisson é o empoderamento que o psicólogo deve passar para os membros da comunidade. Também é importante que haja uma inclusão comunitária e parceria entre o psicólogo, a equipe que está promovendo os programas ali na comunidade e entre os próprios membros da comunidade, né? Para que seja respeitado todos os lados e, bem, por meio do diálogo, não haja nenhuma briga ali nem nada e que seja valorizado. Todo mundo. Uma bem importante também, junto a essa inclusão, são as competências socioculturais e transculturais, porque em uma comunidade não vai ter famílias e indivíduos de uma cultura só. Por exemplo, aqui em Pato Branco, onde a gente tem bastante haitianos em uma comunidade, ou famílias italianas, enfim. E sempre agindo de maneira muito ética, né? Seguindo o próprio código de éticas que a gente tem aqui no Brasil. Enfim, sempre reconhecendo ali situações em que a ética vai ser necessária, sempre com muita consciência do que faz.
É importante ressaltar também que quando você dá auxílio a um indivíduo, ele acaba por fortalecer o grupo inteiro. Ele consegue passar isso para a próxima pessoa, consegue manter isso cada vez mais forte. E assim evitando, prevenindo, como ele falou anteriormente, novas situações. Obrigada, Alisson e Ramon, pela contribuição de vocês. A gente vai agora para um minutinho de intervalo e volta já já. Fiquem aí. Um oferecimento. Luz dos seus pensamentos. Estamos com 50% de desconto em toda a linha de luminárias. Venha aproveitar. Promoção válida até dia 30 de outubro. Retomamos a nossa conversa e o assunto é consciência de classe através da percepção do viés científico. E essa pergunta é direcionada a Débora. Como se explica a consciência de classe segundo Marx? Então, essa consciência é uma percepção do próprio papel no sistema produtivo. Então, esse papel, seja como produtivo de riqueza, ele tem ao longo do tempo um meio, ao longo desse tempo, né, ele foi mudando ao longo por meio da luta de classes. Ele envolve a própria condição econômica, identifica os outros indivíduos da mesma organização. Então, politicamente, para visualizar, no caso, essas demandas desse grupo, no caso, para esses autores mesmo. Vamos falar sobre a influência do marxismo na psicologia comunitária. O que você teria a dizer sobre isso? Então, eu vou lhe trazer um exemplo, como o Martin Barot apresenta uma compreensão que opõe a alienação e a conscientização. Então, de um lado está a alienação e do outro, para ele, a conscientização. E isso significa que é superar a falsa consciência expressa na alienação. Então, para ele ressalta como 3 categorias. Então, nessas categorias, eles conceituam quanto à importância da relação entre ela se estabelece. Então, a relação entre a alienação e essa conscientização. Essa pergunta é direcionada à acadêmica Roseli. Já que ouvimos o que o Marx tem a dizer, acho interessante termos a visão de um outro pensador. Claro, Vygotsky, ele fala que os traços sociais e de classe, eles se formam a partir das relações interpessoais dos indivíduos, o que compõe a personalidade destes indivíduos. Roseli, mas isso não implica ao drama comentado por ele? Sim, essas relações sociais e a realidade são movidas à contradição. Esse drama que Vygotsky fala, ele na verdade é o choque interno das relações contraditórias que se estabelecem na vida em sociedade de cada pessoa. Inserir uma pessoa num novo contexto fará com que essa pessoa enfrente novos papéis, novas funções. Certo. Obrigada, Roseli, pela sua contribuição. Permaneçam aí que a gente vai para um intervalo e volta já já. Oferecimento Oferecimentos. Retomamos a nossa conversa com uma pergunta de um internauta direcionado a Rosane. Qual a sua percepção sobre a importância de ter consciência de classe? É quando os indivíduos passam a reconhecer sua potencialidade e fragilidade enquanto grupo social. É o sentimento de pertencimento e consciência de um indivíduo a uma classe social. Ele age de forma solidária com os outros membros da classe, na defesa dos seus interesses e dos interesses do coletivo. A próxima pergunta do internauta é direcionada a Ariane. Já que tanto se fala sobre classes, você poderia explicar um pouco mais sobre? Claro que sim. Posso responder sua questão trazendo um pouco da contribuição de Karl Marx, que ele dividia as classes sociais em 2. A primeira era o proletariado e a burguesia. A burguesia era os donos, os proprietários, quem tinha as fazendas, as fábricas, empresas. E o proletariado era quem prestava o serviço. Karl Marx também iniciou uma visão para desconstruir isso. Porque o proletariado ia sempre estar trabalhando e o burguês sempre ia estar oferecendo serviço. Então, ele trouxe uma visão para os proletariados se manifestarem contra. Foi nessa idade que começou as manifestações contra a burguesia, para ter um direito igualitário. Então, a Rosane e a Ariane trouxeram essa questão sobre consciência de classe. E vocês têm algum exemplo prático que a gente possa passar para o internauta? Que exemplifique na prática, no dia a dia, na comunidade, o que seria ter essa consciência de classe?
Temos sim, a gente pode apresentar um vídeo. Vamos passar aqui o vídeo. Olá, amiguinho politizado! Você já deve ter visto em algum lugar aqui da tela que o tema do vídeo de hoje é a famosa, saudosa e ai como faz falta consciência de classe. Sim, senta que lá vem história. Essa é Rochelixson, uma jovem cheia de sonhos e vida e tudo. Ela é uma Barbie. É mentira, gente. Ela é uma boneca de R$1,99, vocês estão vendo. Mas ela acha que ela é uma Barbie. Ela é uma escala em menor tamanho de você, pobre de direita ou classe média baixa que tem certeza que é rico. E assim como Rochelixson não é a Barbie, você não faz parte da elite brasileira. Sim, vou dar até 5 segundos para você poder se recompor do choque que foi esse vídeo. O que eu, você e Rochelixson temos em comum é que tudo que a gente tem na vida, Anjo, é a nossa força de trabalho para vender. Mas a gente vende a nossa mão de obra e em cima da nossa mão de obra eles fazem lucro e pagam a gente uma porcentagem ínfima. Por exemplo, não sei se você sabe, mas você, isentão político, que ganha R$6.000 por mês trabalhando como advogado. Você sabe que para alguém te pague R$6.000, ele tem que estar em cima de você fazendo no mínimo 16, né? E agora eu te pergunto, se alguém explorando a sua mão de obra consegue ganhar 16, por que você só é pago 6? É para responder perguntas como essa que é decisivo ter consciência de classe. Você lembra quando Rochelixson acha que é a Barbie? E a gente que sabe o que é uma Barbie, olha para Rochelixson e fala: que ridícula! Ela se fazendo de Barbie. E é mais ou menos isso que a elite sente quando olha para você, classe média, posando de rico, de hipster do Instagram. O que eu preciso que você entenda é que ganhando 6, 8 ou 14 mil reais por mês, você ainda faz parte de uma classe média, porque se amanhã você está passando na catraca do ônibus e a catraca, pá, arranca seu bracinho, você pode continuar trabalhando? E quem paga a sua internação? As suas economias. E quanto tempo as suas economias vão durar? Ah, esqueci que você também paga aluguel, porque nem imóvel próprio você tem, classe média autônoma. E aí outro fato que se torna importante na nossa análise. Até 2017, o Brasil era a 8ª economia do mundo. Nós somos o 8º melhor país para se morar. Nós somos o 8º lugar em educação, em saúde, em saneamento. Não. Você já entendeu que não, eu não preciso mais continuar. E por que não? Porque a riqueza do nosso país não se distribui. Então, a gente gera uma riqueza gigantesca, a 8ª maior do planeta, e ela fica na mão de quem? Quando René Descartes diz penso, logo existo, ele está sendo ingênuo ao pensar que ele pensa. Porque toda a estrutura maior do que o indivíduo ajuda, ou faz, ou pensa o indivíduo. Quando a gente vocifera um discurso, ele não vem da nossa individualidade, mas da coletividade, que aqui está a nossa classe, e muitas vezes a nossa classe fala por nós, e alguns séculos depois o Freud viria dizer que não é nem você que pensa, nem a sua classe, mas o seu inconsciente pensa também. Mas a ideia central aqui é que você entenda que até que você desnude sua visão para entender quem é você na pirâmide social e qual classe você ocupa, o seu discurso será alheio, inclusive, para você mesmo. A gente está aqui pensando a progressão da história, a progressão, nas palavras do Marx, da luta de classes, né, que é o que moveria a história adiante, pensando que a violência é a parteira dessa história, também nas palavras do seu Carlinho, essas duas grandes classes que têm interesses antagônicos. Antagônicos, pois são estruturais. Mas essas duas grandes classes antagônicas seriam o
proletariado e a burguesia. Termos que o seu Carlinho empresta do francês, quando ele está lá acompanhando a luta de classes na França, quando ele está lá instrumentalizando as pessoas, pensando, lutando, militando. E esses termos vêm do francês proletariat e bourgeoisie. Então, esses dois termos emprestados dão nome a essas duas classes. Basicamente, a distinção entre elas é a relação que elas estabelecem e que vêm estabelecidas nas suas vidas com os meios e os modos de produção e circulação de mercadorias. Em miúdos, o proletariado é essa classe que não detém a propriedade do meio de produção. Meio de produção é coisa que a gente usa para fazer coisa, né? Então a fábrica, a fazenda, a empresa, etc. Como o proletariado não detém a posse, né, do meio de produção, essa é a relação que ele estabelece. O que ele pode fazer para permanecer vivo é se vender. E aliás, gente, Margaret Thatcher, esse nojo de mulher, ali no auge, né, neoliberal do Reino Unido, ela disse: o escravo se vende uma vez, o proletariado se vende a vida toda. Ela é um anjo. Eu acho assim que, né, deveríamos voltar com ela. Apesar de que, comparada com o Bolsonaro, né, a gente é capaz de preferir até Chuchu. Não estou falando de você não, viu, Alckmin? Obrigada, Rochelle, pode tirar. Voltando. O proletariado, o que ele pode fazer? Ele pode vender sua mãozinha de obra, sua juventude, seu talento. E ele vende para que alguém use a sua mão de obra, a sua energia, a sua juventude, para fazer mais valor, mais valia, para extrair do trabalho um trabalho morto que vai virar capital. Essa é a burguesia. A gente tem uma classe que trabalha e produz e uma classe que parasita quem trabalha e produz. Uma classe que detém o meio de produção, então é dona das coisas que produzem coisas e por deter pode não trabalhar. Pode ter o seu trabalho via chupinhar o trabalho, sugar, vampirizar o trabalho do outro. Quando eu estou falando que os interesses das duas grandes classes, né, são antagônicos e isso é estrutural, eu estou me referindo à forma com a qual as sociedades são organizadas. Aqui, na sociedade capitalista, que é essa sob a qual a gente vive, os interesses são antagônicos por quê? Para manter suas taxas de lucro, e a gente fala muito disso aqui no canal, né? O nosso tempo é um tempo de ofensiva burguesa sobre a classe trabalhadora. A gente está vendo o Estado ser desmontado, a gente está vendo o bem-estar social, a democracia, tudo isso ruir. E tudo isso ruir em detrimento de uma classe e privilegiando a outra. A gente está acompanhando, enquanto estamos vivas e vivos, uma luta de classes. No entanto, existe um véu ideológico que nem sempre torna isso claro. Nem sempre fica óbvio pra gente que está desesperado tentando pagar conta, pagar aluguel, sobreviver, comer, dormir. Nem sempre fica claro pra gente de que esse processo que a gente chama de vida, de exploração, de sofrimento, é o processo que lá no século XIX o seu Carlinho está olhando e teorizando, né? E percebendo o funcionamento dessas sociedades, um processo de superexploração das mãos de obra e de manutenção das taxas de lucro dessa outra classe. E de dar um exemplo, na verdade dois, né? Quando eu estava gravando esse vídeo e agora de modo que já me desmontei inteira, a Rochelle fez essa montagem, ó que bonita, dessa foto, e aí minha boquinha vai ficar mexendo aqui só para eu contar para vocês outros dois exemplos que deixam clara a luta de classe e o uso do aparato repressor do Estado por meio da burguesia. Então, o primeiro deles é quando a gente pensa no seguinte: feriado. Gente, se tiver, por exemplo, um feriado mesmo que facultativo, né, quem escolhe se o empregado vai trabalhar ou não é o patrão, né, e ele está resguardado por lei, né. A lei de feriado facultativo fala que o patrão escolhe se o empregado vai ou não trabalhar, com a condição que se ele trabalhar, ele recebe o dobro, né. Pena que agora não tem mais Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho está sendo desmontada e a CLT, como já disse antes, vai virar lenda, né? Então vai virar tudo no acordão, patrão empregado, e o acordo é: você trabalha e eu não te demito. Olha que lindo. O segundo exemplo, moçadinha, é a coisa mesmo do home office, né? Essa coisa de... Inclusive já fizemos um vídeo aqui, vai aparecer na tela.
essa coisa de você trabalhar de casa. E fica a questão, agora que você está trabalhando em casa, o que acontece com o seu vale transporte, com o seu vale alimentação? Quem paga a sua conta acrescida de luz, de internet? E tem mais. Nesse cenário doido do home office, de trabalhar de casa, a gente vê uma ofensiva da classe burguesa sobre a classe trabalhadora numa situação como, por exemplo, eu preciso que você tenha o computador pipipi para trabalhar. E o funcionário fala, eu não tenho, meu computadorzinho é bem qualquer coisa. E aí, com o desemprego em alta, a burguesia fala, que pena. Então eu vou contratar outro, já que tem tanta gente querendo emprego. Mais uma vez, a gente tem essa volta nefasta de fazer com que o trabalhador pague para trabalhar. Pague pelos seus instrumentos de trabalho, pague pelas ferramentas, pague pela conta de luz, de internet. Então, essa nova realidade de trabalhar de casa, que está sendo vendida para a gente como liberdade, é, na verdade, exploração de classe. Existe luta de classe aqui também. E à medida que esses nossos tempos modernos, que a contemporaneidade está caminhando e a gente está vendo a ofensiva burguesa sobre a classe trabalhadora, que não consegue se organizar, que não consegue propor greves gerais, paralisações gerais, porque os sindicatos têm se enfraquecido, porque as uniões têm se enfraquecido, porque a educação tem se enfraquecido, porque a consciência de classe... Esse que eu estou falando são as nossas armas. As armas da crítica e a crítica das armas, mas esse é assunto para um outro vídeo. Então, isso que eu estou falando aqui são as nossas possibilidades de igualar a luta e de vencê-la. É fazer com que a classe que é minoria, mas que detém os aparatos de repressão, perca controle, tanto dos meios de produção quanto dos aparatos de repressão. Então, a nossa possibilidade de enfrentamento é tomar as ruas, é paralisar tudo, é fazer com que não haja mais produção, é fazer com que não haja mais circulação, é fazer com que não haja mais possibilidade de uso das redes. Os infoproletariados, os nossos irmãos que trabalham com tecnologia, se eles decidirem hackear todos os sistemas, transferir toda a grana, greve dessa galera que eu queria ver. Só que o sistema não dá ponto sem nó. Então o sistema faz com que quem está um pouco melhor ou tem mais possibilidades de instaurar possibilidades de revolução, seja cooptado por um salário um pouquinho mais alto. Então não sei, a gente pode pegar um grande intelectual a serviço do capital. A gente pode pegar um professor universitário que falou, foda-se, eu vou aqui mesmo dar minhas aulas. A gente pode pegar uma pessoa que entende muito do funcionamento do direito, do funcionamento do trabalho. E essas pessoas, elas recebem um salarinho mais alto, quase como que na tentativa de falar para elas, olha, apaziguei-vos, vamos fazer aliança de classe. Você está mais do nosso lado do que do lado. E é mentira, A gente sempre tem que fazer um exercício para entender em que lado da corda a gente está, de pensar, se eu passasse agora 2 anos fudida, assim, acabou meu salário, fudida, quebrei a perna, vou precisar tomar remédio caro, fudida. Em 2 anos eu estou mais perto da pessoa em situação de rua ou do Bill Gates? Da pessoa em situação de rua ou do Rodrigo Maia? E aí quando você faz essa análise, a gente podia falar do senador Coca-Cola também, mas quando você faz essa análise, você percebe aonde na luta de classe você tem que se posicionar. Enfim, é impossível falar sobre luta de classe sem tocar também em consciência de classe. Esqueci de indicar antes, mas agora que o vídeo está terminando, vou indicar também do Ricardo Antunes, vou deixar tudo na descrição. O privilégio da servidão, que é uma análise monstruosa de o que significa essa precarização do trabalho e esse regime que eu comparo com o feudalismo porque parece o feudalismo, Se as coisas continuarem desse jeito, se a luta de classes não se inverte, se a classe trabalhadora não volta à ofensiva contra a burguesia, a gente caminha para uma plutocracia onde os muito ricos vão decidir quem vive, quem morre, quem come, quem passa fome, quem trabalha e quem se vira, Vão decidir. Na verdade, eles já estão decidindo. É por isso que a gente fala que o nosso tempo é um tempo de ofensiva burguesa sobre a classe trabalhadora. Mas se a gente se organizar,
E se a gente se levantar, a gente é a maioria. Não tô dando ideia, tá? Um beijinho, até semana que vem. Tchau! Muito interessante o vídeo apresentado sobre a importância da percepção de se ter essa consciência de classe. Como a Rosane proferiu na fala dela, que essa percepção de consciência de classe, pelo que eu pude entender, é quando o indivíduo ele tem... Se preocupa mais com o coletivo, que tem a consciência. Ele tem essa consciência de fazer parte de um grupo e de lutar pelos ideais, pelos mesmos objetivos desse grupo, né? Então, e pelo que vocês apresentaram no programa de hoje, que o papel do psicólogo comunitário é promover essa psicoeducação na comunidade, do que é ter consciência de classe, do que faz fazer parte de um grupo social. Seria isso? Isso mesmo. É isso mesmo. Igualdade entre todos. É aquela situação de juntos somos mais fortes. Certo, muito obrigada, então. Estamos encerrando mais uma edição do Falando Claro. E para encerrar, a acadêmica Roseli, ela trouxe uma homenagem ao programa, né? Ela escreveu uma rima com o nome Falando Claro. Neste momento a gente convida então a Roseli para ficar em pé e apresentar para nós a sua homenagem. Muito bem. Falando claro, psicologia comunitária é disciplina recente. Não fala de mercado ou lucro, mas fala de gente. Pede justiça e compromisso social com os mais necessitados. Diz não ao individualismo e aos abastados. Tem comunidade de vizinhos, de clubes e até virtual. O perigo da virtual é que se torne banal. Comunidade é rede de sociabilidade, mas pode ter sentimento de amizade. Nos adaptamos à vida em sociedade, mas nem sempre a sociedade é uma comunidade. Sentimento de pertencimento não é para todos. É preciso consciência ou serão engodos? A consciência de classe é o sentimento de pertença. Defender os interesses coletivos exige presença. Requer solidariedade e compromisso. O indivíduo não pode ficar omisso. Consciência de classe é identificar demandas, não aceitar comandas, sair da desigualdade e lutar pela igualdade. Muito obrigada. Estamos encerrando mais um Falando Claro. Quero aproveitar para agradecer a presença de vocês. Foi um prazer estar com vocês, dividir essa noite com vocês, aprender muito com vocês e com a psicologia. Então, parabéns pela escolha do curso, parabéns pela dedicação de vocês, por terem aceito. É uma honra para a gente vocês terem aceito esse convite e virem a brilhantar o nosso programa. Ficamos por aqui hoje e até a próxima edição do Falando Claro, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Até mais. Tchau, tchau. Nessa noite de quinta-feira, 28 de junho. Vou começar que nós voltamos do intervalo, porque a gente estava no intervalo. Não estava. Mas é que nem começou direito, né? Nem começou o programa. Nem começou. Eu já tô pensando no intervalo. Dia Alisson e Ramon, por favor. Seja bem-vindo, Alisson. Você vai fazer essa jogadinha. O psicólogo comunitário ele pode agir diversos de... Deixa eu ver. Outro momento. É que esse banco é totalmente desconfortável, todo mundo fica com cadeira de encosto. Eu nem alcanço minhas pernas aqui atrás, sabe? Como que a As pernas ali atrás é tenso também. Mas não, as costas, né? As pernas. Fala que o internauta mandou. Que é uma pergunta recebida. Aê!
fragilidades. É muito importante. Não ficou natural, não. É quando os indivíduos... Caraca! É quando os indivíduos... Você acha que a gente vai olhar pra onde? Calma, então vai um pouco mais longe. A gente corta. Pode continuar. Se ela conseguir gravar mais. Vamos lá. E fragilidades. Se fosse uma convivência de um indivíduo naquela classe social, ela age de uma forma tão solitária como se os outros... Solidária. Elas fazem... Na terceira Deixa eu foto. fazer isso. Juscelia sai e deu. O que você vai? Mãe, eu tô na TV!